Cerca de 30% das pessoas diagnosticadas com asma podem não sofrer de asma. 1/3 dos casos de câncer de mama são diagnosticados sem a necessidade de tratamento. Esses são exemplos de sobrediagnósticos, o diagnóstico de uma doença que nunca provocará sintomas ou levará o paciente à morte. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Luísa Cadioli, que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Olá, doutora. Olá. Obrigado pela presença. Obrigada. Bom, então explica para a gente um pouquinho melhor o que é esse sobrediagnóstico. Ele é mais comum do que a gente imagina? Em que casos ele acontece com mais frequência? O sobrediagnóstico, ele é um problema de saúde real que existe, né? Então não é um falso positivo, mas que se a gente não tivesse investigado, a gente nunca saberia que tem. Então é esse o conceito, porque ele não causaria nenhum sintoma, nenhuma sequela e não traria um risco, né, de morte, por exemplo, para a pessoa. Ou seja, é sempre importante esse trabalho de prevenção, para você saber o que tem, é isso? Mais ou menos. Quando a gente faz um check-up, a nossa expectativa é sempre essa, né? Achar cada vez mais cedo um problema de saúde para fazer essa prevenção, né? É quase que intuitivo que é melhor prevenir do que remediar. Acontece que a gente tem feito esses exames cada vez em mais pessoas saudáveis, né? E é aí que o sobrediagnóstico ele é mais comum. Quanto mais saudável a pessoa, menor uma chance de doença real, uma doença que traria um problema para a vida da pessoa. E aí você acaba achando um problema que não causaria nenhuma sequela, nada ruim para a saúde. Ou seja, é até importante saber o que se tem, mas não necessariamente ele sempre vai ocasionar um tratamento. Não necessariamente ele vai ocasionar um tratamento, mas a partir do momento que você começa a cascata de investigação, é difícil você não tratar. E aí é que está o problema. Então, a gente pode dizer que em alguns casos nem sempre é melhor prevenir do que remediar, porque o sobrediagnóstico, ele é justamente aquele problema que se você trata, você não tem nenhum benefício para a saúde, né? Se você não tratasse, se você não investigasse, você não teria sintomas e muitas vezes o tratamento ele é até maléfico para a saúde da pessoa. E como é que fica então essa questão, né? Porque hoje em dia, até com a questão da tecnologia, cada vez mais fácil se detectar os problemas, as doenças, entra em conflito essa questão, né? Sim. As tecnologias elas estão muito avançadas, os exames estão cada vez mais sensíveis, e eles estão detectando problemas que antes não eram detectados, né? Então isso acontece, por exemplo, no câncer de mama. Nos últimos anos houve um aumento de 50% no diagnóstico de câncer de mama, mas não houve um aumento da mortalidade, o que mostra que essa porcentagem talvez que esteja sendo diagnosticada não mataria as pessoas. Além disso, vários tratamentos, mesmo quando o câncer já chega num estágio avançado, eles estão cada vez melhores, o que mostra que algumas vezes as pessoas, quando elas descobrem antes a doença, elas só ficam mais tempo sabendo que elas têm a doença. Isso acontece no caso do câncer de próstata, por exemplo, que gera uma super polêmica, né? O Novembro Azul. O câncer de próstata, muitos estudos mostraram, né? As sociedades europeias de medicina e a americana, que os homens que fazem o exame de rotina sem sentir nada, né? Isso para pessoas assintomáticas. Comparado com os homens que não fazem, eles morrem mais ou menos na mesma idade, seja de câncer de próstata, seja de outras causas. Ou seja, fazer o exame não fez com que eles morressem menos. Isso é um caso de sobrediagnóstico. Eles tinham o problema, mas o tratamento e a detecção precoce não salvou vidas. Porque normalmente relacionado ao câncer, a gente escuta muito essa questão que a prevenção é muito importante, pode ajudar a salvar a vida da pessoa. Quer dizer, nem sempre, nem em todos os casos, né? A gente falou do câncer de mama. Quais outras doenças, casos mais recorrentes em que acontece esse sobrediagnóstico? O câncer de tireoide é um outro exemplo, né? Então, se disseminou a cultura de pedir ultrassom de tireoide para as pessoas. Isso é muito feito em rotinas de check-up. E você frequentemente acha um nódulo e quando você vai investigar, isso é uma outra questão, né? Um malefício do sobrediagnóstico, a cascata de investigação, precisa fazer uma punção, precisa fazer um tratamento. Você faz o diagnóstico de um câncer. Só que esse câncer, se você não descobrisse, não mataria essa pessoa. Mas a pessoa, depois que descobre que tem um câncer, depois que você começa a intervenção, a tendência é tratar, porque você não consegue identificar qual pessoa vai ter um sobrediagnóstico e qual não vai ter. É muito difícil, uma vez que o resultado é positivo,
fazer essa escolha, né? É até um dilema ético. Então, e como é que fica essa questão? É um problema de geral, de saúde pública? Há algum tipo de tratamento feito pelos próprios médicos para evitar essa questão? Como que isso é tratado? É um problema de saúde pública, sim. Tem uma iniciativa dentro das associações médicas do mundo, que é o Choosing Wisely, que estima mais ou menos que 30% dos exames que os médicos pedem são desnecessários. Isso gera vários custos, né? Isso é de fato um problema. Se 30% dos exames são desnecessários, não causam benefício para as pessoas, e toda intervenção causa malefício, o ideal é que a gente se prepare. E um treinamento deve ser recebido na residência médica. Então, ler as evidências científicas, pesar os prós e os contras, né? Os benefícios têm que superar os malefícios. Se não existe benefício, o benefício não supera o malefício, né? E você fica só com a intervenção, com os riscos de complicações, de sangramento. Como fazer, então, esse julgamento, se um tratamento é necessário ou não? É uma questão bem complexa aí, né? O melhor estudo que a gente tem para avaliar isso chama ensaio clínico randomizado. É quando você separa dois grupos praticamente iguais, porque é um sorteio, e em um você faz o diagnóstico precoce, submete o grupo de pessoas ao exame ou ao tratamento, né, a intervenção que você quer avaliar, e no outro não. E no final você avalia o desfecho que você quer medir, seja a mortalidade, seja a melhora da qualidade de vida, né, não precisa ser mortalidade, seja viver alguns meses a mais. E você também pode medir desfechos negativos. Então, o rótulo que é receber uma doença para a qual você não vai se beneficiar do tratamento, também impacta na saúde mental. Como que é saber que você tem um câncer, né, por mais tempo, sendo que o tratamento que é oferecido não necessariamente vai aumentar sua qualidade de vida, melhorar os seus sintomas. E essa questão do sobrediagnóstico, ela é sempre é o médico, um profissional de saúde que vai decidir se está sendo um sobrediagnóstico ou não, ou o próprio paciente ele pode perceber isso, eu acredito em casos não tão complexos, e tomar alguma atitude em relação a isso. É possível? Individualmente é muito difícil a gente dizer qual caso vai ser sobrediagnóstico ou não. O que a gente tem são estudos que dizem nessas doenças uma porcentagem X ou Y, né? Então no câncer de próstata muito mais, no câncer de mama menos, pode ser sobrediagnóstico. Para muitas coisas o paciente pode sim, pelo menos ter uma ideia, né? Mas para isso ele precisa investigar. A gente tem poucos materiais em português, pelo menos, com boas informações para o paciente. Ele acaba indo nos sites de busca, que a maioria deles apavora, né? Fala que aqueles sintomas podem ser coisas graves. O próprio Choosing Wisely, mas aí é em inglês, ele é um site que tem informações específicas para pacientes. O governo inglês, ele faz também isso, né? O sistema de saúde inglês, ele tem uma parte só para os pacientes, para eles saberem se o que eles estão sentindo precisa ser investigado, ou, mais importante, que é o que a gente está discutindo, se pessoas saudáveis precisam ficar sendo submetidas a check-up. E o que é, então, a medicina de família? É uma especialidade médica? Eu estava lendo a respeito? É isso mesmo? É uma especialidade médica, como outra qualquer. É um médico que é um clínico geral, mas tem o nome de médico de família e comunidade no Brasil, porque o clínico geral ele tem uma formação hospitalar. É um médico de pessoas, então ele não faz distinção entre gênero, entre idade, ele atende tanto criança quanto idosos, mulheres e homens. E ele é um médico específico do que a gente chama de atenção primária, que envolve basicamente os principais problemas de saúde, mais ou menos 90% dos problemas de saúde. E, quando necessário, ele pode encaminhar para um especialista focal, que a gente chama, né? Um neurologista, um ginecologista. Ok, queria agradecer a sua participação. Conversei com a doutora Luísa Cadioli, membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada.